Parece que o Irã está em uma guerra civil, porque há poucas horas o presidente iraniano se rendeu publicamente. E então o exército iraniano começou a atacar Dubai. Logo após o presidente pedir desculpas aos vizinhos árabes por tê-los atacado, os militares disseram que os ataques só vão se intensificar. Enquanto tudo isso acontece, parece que o povo iraniano agora se voltou contra a Guarda Revolucionária. Os iranianos estão compartilhando publicamente as coordenadas de bases secretas da Guarda Revolucionária que os soldados estão montando para evitar ataques dos Estados Unidos. E os iranianos estão simplesmente divulgando isso para que os militares dos Estados Unidos vejam. Esta guerra civil está acontecendo dentro do regime e o regime está perdendo o controle de suas próprias forças. Tudo começou com esta declaração do presidente Trump. Não haverá acordo com o Irã, exceto rendição incondicional. Depois disso, e a escolha de grandes líderes aceitáveis, trabalhará incansavelmente para trazer o Irã de volta da beira da destruição. O Irã terá um grande futuro, tornar o Irã grande novamente. Para mim, tal declaração sugere uma mudança de regime, mesmo que oficialmente não seja o objetivo da operação dos Estados Unidos. Mas esse não é o ponto importante aqui. O ponto importante é que apenas algumas horas após a declaração, o presidente do Irã fez sua própria declaração e parecia que ele estava se rendendo. Ouça você mesmo. Devo pedir desculpas em meu próprio nome aos países vizinhos que foram atacados pelo Irã. O que aconteceu foi que nossos comandantes e nosso líder perderam suas vidas após a agressão bárbara. E nossas forças armadas, os campeões que estão sacrificando suas vidas para defender nossa integridade territorial. Atiraram à vontade porque seus comandantes estavam ausentes e fizeram o que era necessário. Quando a ordem não veio, o fogo cessou e a operação concluída. Eles defenderam nossa pátria com orgulho e força. A decisão que tomamos ontem no Conselho de Liderança Interino foi comunicada às Forças Armadas. A partir de agora, eles não devem atacar países vizinhos nem lançar mísseis contra eles. A não ser que esses países nos ataquem, acredito que devemos resolver isso diplomaticamente. O presidente pediu desculpas aos países árabes e prometeu não atacar mais países vizinhos. Ele também confirmou algo sobre o qual já falamos neste canal há muito tempo. Algumas unidades iranianas estão operando como forças rebeldes. Eles basicamente estão atacando países que não deveriam. Estão atacando países sem que haja uma decisão política para atacá-los. Por exemplo, vimos o Irã atacar o Azerbaijão e depois a liderança iraniana afirmou que não foram eles. Ou foi o próprio Azerbaijão se atacando. Ou então eles decidiram culpar Israel e depois disseram que foi um acidente. Eles só buscavam uma desculpa, pois a liderança política provavelmente nunca aprovou o ataque. Vimos a mesma coisa quando o Irã atacou a Turquia e vimos a mesma coisa quando o Irã atacou Chipre, quando começaram a culpar o Hezbollah. Agora o presidente iraniano praticamente confirmou quem está por trás. São só comandantes rebeldes autorizados a escolher alvos. Eles não precisavam de aprovação dos comandantes acima deles. Mas, além disso, o presidente também confirmou que essa decisão de parar os ataques veio do Conselho Interino, o grupo de 3 pessoas que está governando o país desde que Khamenei foi morto. Ele estava dando a entender que não era só ele, mas todos na liderança máxima concordaram com isso. Agora, isso parece que o Irã está voltando à razão, sabe? Eles não vão mais atacar países que não atacaram o Irã. Mas, na verdade, não é isso. Não é o Irã demonstrando arrependimento. Na verdade, é só o Irã ficando sem opções. Dê uma olhada nesses números. Confira os mísseis lançados pelo Irã na primeira semana. No primeiro dia, eles lançaram quase 350 mísseis. No 7º dia, lançaram 9. Nesse ritmo, iria para 5, 3, 2, 1 e depois 0. O Irã perde lançadores mais rápido do que pode usá-los. Estados Unidos e Israel aplicaram o que gamers chamam de door camping. Veja, os caças estão apenas no ar esperando que os lançadores saiam de bases nas montanhas ou bases subterrâneas. Quando esses lançadores surgem em campo aberto, são destruídos, às vezes em minutos. O Irã pode lançar 1 ou 2 mísseis antes que o lançador seja destruído, mas nunca reutilizá-lo. E por causa disso, o Irã está se sentindo mal por atacar seus vizinhos.
Espero que vocês consigam perceber qual é a realidade. Eles literalmente não poderão atacar os vizinhos em breve. Então eles estão colocando isso como se fosse: nós vamos ser bonzinhos. Mostraremos misericórdia a todos os países vizinhos. Mas os Estados Unidos parecem não acreditar nessa mudança do Irã. Porque esta é uma declaração que o presidente Donald Trump divulgou depois que o presidente iraniano anunciou seu pedido de desculpas. Dá uma olhada. O Irã, que está sendo duramente castigado, pediu desculpas e se rendeu aos seus vizinhos do Oriente Médio e prometeu que não vai mais atirar neles. Essa promessa só foi feita devido aos ataques implacáveis dos Estados Unidos e de Israel. Eles estavam tentando dominar e governar o Oriente Médio. É a primeira vez que o Irã perde, em milhares de anos, para países vizinhos do Oriente Médio. Eles disseram: "Obrigado, presidente Trump. Eu disse de nada." O Irã não é mais o valentão do Oriente Médio. Eles agora são os perdedores do Oriente Médio. E continuarão assim por décadas, até se renderem ou colapsarem completamente. Hoje, o Irã será fortemente atingido. Estão sob séria consideração para destruição completa e morte certa áreas e grupos de pessoas que não eram considerados como alvos até este momento. Para mim, não parece que os Estados Unidos estejam aceitando esse Irã falso apresentado pelo presidente iraniano. Na verdade, soa como um aviso de escalada. E adivinha? Não parece que o próprio presidente iraniano tem o Irã sob controle. Porque logo depois que ele divulgou um vídeo pedindo desculpas aos vizinhos árabes, o Irã atacou Dubai e o Bahrein. Mísseis e drones foram lançados contra os dois países e um dos drones realmente atingiu o aeroporto internacional de Dubai. Dá uma olhada. Agora vamos direto para o aeroporto. Meu Deus, estamos no ar. Estamos subindo direto para a aeronave. Como vocês sabem, vídeos como esse, especialmente o clipe mostrado, não são seguros para exibir no YouTube, pois não são considerados adequados para anunciantes. Essa é a realidade da guerra que as forças dos Estados Unidos enfrentam no Oriente Médio. Por isso, gostamos de compartilhar isso. Então, se vocês puderem, por favor, tirar um segundo e mostrar um pouco de apoio, clicando no botão de curtir e se inscrever aí embaixo. Isso realmente faz diferença. Vamos falar agora sobre a divisão dentro do regime. Veja, de um lado, o presidente está pedindo desculpas. Mas do outro lado, alguém está realmente atacando esses países que o presidente disse que o Irã não atacaria. Isso significa que estão se formando duas facções dentro do Irã. E agora estamos vendo as brigas entre essas duas facções virem a público. Veja, logo depois que o presidente iraniano pediu desculpas, o quartel-general das forças iranianas divulgou um comunicado oficial. E o comunicado dizia que, olha, nós não atacamos nenhum país estrangeiro. Na verdade, estamos apenas atacando bases militares dos Estados Unidos e de Israel e interesses dos Estados Unidos e de Israel. E isso vai continuar. Isso não vai parar. Isso foi uma forma diplomática de dizer que o presidente iraniano não sabe do que fala. Contradiz o que o presidente disse agora. Mas veja, alguns outros apoiadores dos militares não foram tão diplomáticos. Confira esta mensagem. Um apoiador radical do regime disse que as forças de segurança devem descobrir quem convenceu o presidente a divulgar a mensagem onde ele pediu desculpas aos países e matou aquelas pessoas. Ele está pedindo para que a administração presidencial seja morta só porque o presidente pediu desculpas por atacar países neutros. Agora, vocês podem me dizer o que acham nos comentários, mas para mim, parece que está acontecendo algum tipo de guerra civil nos bastidores dentro do Irã, especialmente agora que não há um líder supremo que possa unificar o país. E estamos vendo a guerra civil realmente influenciar o processo de decisão do próximo líder supremo. Alguns grupos tentam escolher alguém mais alinhado à guarda revolucionária, basicamente mais linha dura. O outro lado está tentando escolher alguém que seja mais, você sabe, amigável com os Estados Unidos. Claro, amigável talvez não seja a palavra certa, mas basicamente mais moderado do que os linha dura. Acho que essa é a melhor forma de colocar. E aos poucos estamos vendo essa guerra civil basicamente vir à tona. E adivinha, parece que os linha dura estão vencendo, o lado militar está vencendo. O motivo de eu dizer isso é que poucas horas após o presidente iraniano pedir desculpas em uma declaração, ele voltou atrás. E ele publicou essa nova declaração no Twitter dele. Dá uma olhada. A nova mensagem do presidente é basicamente: olha, o Irã na verdade não está atacando países árabes.
Eles estão apenas mirando em bases e instalações dos Estados Unidos que são alvos militares legítimos. Agora, se vocês estão prestando atenção no que eu venho dizendo nos últimos minutos, isso soa quase palavra por palavra como o que os militares disseram na declaração deles. Então, parece que ou o presidente mudou de ideia, se é que vocês me entendem, ou os militares assumiram a conta dele no Twitter e estão publicando declarações por ele. Agora, isso é algo que com certeza vamos continuar acompanhando de perto, a luta interna que está acontecendo dentro do regime iraniano. Uma coisa é clara: enquanto o Irã enfrenta conflitos internos, as Forças Armadas dos Estados Unidos seguem destruindo alvos iranianos. O Comando Central acabou de anunciar que atingiu mais de 3.000 alvos dentro do Irã nos primeiros 7 dias da Operação Fúria Épica. O domínio aéreo dos Estados Unidos é tão completo que aviões-tanque agora estão reabastecendo aeronaves bem acima do Golfo Pérsico, dentro do espaço aéreo iraniano, e o Irã literalmente não pode fazer nada a respeito. Deixe-me colocar esta guerra em perspectiva. Os Estados Unidos perderam 75 aeronaves na Guerra do Golfo, 45 na invasão do Iraque e só perderam 3 nos primeiros 7 dias desta operação. E é importante ressaltar que as 3 que foram perdidas foram devido a fogo amigo no espaço aéreo do Kuwait. O exército do Irã quase não influenciou a guerra até agora, mas isso não impede que mísseis iranianos atinjam bases dos Estados Unidos no Oriente Médio. E claro, o Irã está cometendo atos terroristas, atacando hotéis e aeroportos na região. Mas quando se trata das Forças Armadas iranianas defendendo seu próprio território e seu próprio espaço aéreo, eles basicamente não estão fazendo nada. Na verdade, aqui está o resumo oficial de 7 dias do Comando Central sobre o que aconteceu. 3.000 alvos atingidos, como mencionamos. 43 navios iranianos agora estão no fundo do oceano. Os Estados Unidos usaram todos os tipos de coisas, como os 3 tipos de bombardeiros, B-52, B-1, BB-2, diferentes tipos de caças, como F-15, F-18, F-20 e 2 F-35. Você pode ler sobre drones, aviões-tanque e outros itens em uso. Leia também a parte abaixo. Algumas capacidades não podem ser listadas aqui. Além disso, os alvos incluem centros de comando, quartéis generais, defesa aérea e lançadores de mísseis balísticos. A intensidade dos Estados Unidos nos primeiros 7 dias não diminuiu. Na verdade, pode-se dizer que está aumentando nos últimos dias. Por outro lado, como já dissemos, os lançamentos iranianos estão caindo drasticamente. O regime iraniano está em sua posição mais fraca. As capacidades deles estão sendo severamente reduzidas. A marinha desapareceu. As bases estão sendo bombardeadas todos os dias. E, à medida que se mudam para um novo local, são bombardeados novamente. Na verdade, ontem falamos que as forças iranianas, as forças da Guarda Revolucionária, tomaram um estádio dentro de Teherã. E adivinha? O estádio também foi bombardeado. Funcionários do governo estão tão assustados que evitam se reunir pessoalmente devido aos ataques da Força Aérea de Israel e ações da inteligência israelense. E além disso, há disputas internas visíveis acontecendo em todos os aspectos sobre como seguir em frente, desde a eleição do líder supremo até se o Irã vai continuar com a retaliação ou não. Certamente há outras decisões sendo disputadas internamente sem nosso conhecimento. E para piorar ainda mais, agora estamos vendo evidências de iranianos se voltando contra as forças do regime, se voltando contra a Guarda Revolucionária. Deixe-me mostrar o que quero dizer. Iranianos que acessam a internet estão compartilhando coordenadas de esconderijos da Guarda Revolucionária e tentando repassar essas informações aos militares dos Estados Unidos e Israel. Não se trata de 1 ou 2 incidentes isolados. Vemos isso acontecer em larga escala. Principalmente para mostrar que muitos iranianos não querem que a Guarda Revolucionária Islâmica se esconda entre eles. Vimos fotos e vídeos de soldados da Guarda Revolucionária Islâmica acampando nas ruas por medo de ir a bases ou prédios de escritórios. E agora o povo iraniano está identificando essas tendas ou qualquer esconderijo que eles estejam tentando montar e divulgando isso para o público. Então, esperando que os militares dos Estados Unidos ou os militares de Israel vejam isso. Enquanto tudo isso acontece, estamos vendo o Ministério das Relações Exteriores do Irã continuar espalhando sua propaganda. Funcionários do Ministério das Relações Exteriores do Irã aparecem em TVs estrangeiras, dando entrevistas e espalhando medo no público ocidental.
O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã foi à TV francesa alertar França e europeus a não se envolverem nesta guerra. Ouça. Alguns países europeus estão fornecendo ajuda logística aos Estados Unidos. Isso faz deles alvos legítimos das suas ações militares? Já informamos aos europeus e a todos os outros que devem tomar cuidado para não se envolverem nesta guerra de agressão contra o Irã. Se eles ajudarem, não estou tentando citar nenhum país, mas se algum país se juntar à agressão contra o Irã, se juntar aos Estados Unidos e a Israel na agressão contra o Irã, com certeza, eles também serão alvos legítimos para a retaliação do Irã. Se eu fosse um país europeu, olharia para as ações do Irã, não para o que dizem. O Azerbaijão foi atacado e não estava envolvido na guerra. O Reino Unido também não participava. As bases deles em Chipre estão sob ataque. Chipre e Turquia não estavam envolvidos, mas todos esses países são alvos. Se isso continuar, acredito que o Irã atacará países europeus, não o oposto. Mas, de qualquer forma, esse vice-ministro das Relações Exteriores, ele comenta sobre o futuro líder supremo e explica por que não querem que os Estados Unidos escolham quem será. Ouça. O presidente Trump foi questionado sobre a nova liderança no Irã e ele disse que, assim como na Venezuela, onde ele teve influência sobre quem seria o próximo líder, ele disse: "Eu terei influência no Irã também." Então, basicamente, ele está sugerindo que pode encontrar alguém dentro do regime, talvez mais reformista do que o líder supremo recentemente morto, que poderia trabalhar com os Estados Unidos. Isso poderia ser uma solução. Vejo que você está sorrindo. Quero dizer, os assuntos internos do Irã pertencem aos iranianos. Os iranianos são maduros o suficiente para saber e eleger seus representantes, seja no parlamento, seja para presidente. Ou mesmo quando estamos tentando encontrar o próximo líder supremo, não precisamos de estrangeiros para nos dizer o que fazer ou o que não fazer. Isso pertence aos iranianos, e no final das contas, veremos que o novo líder será eleito pelo conselho responsável. E como a situação está hoje, com tudo em ordem, por que estamos sob bombardeio constante? Quero dizer que o novo líder será colocado e tudo seguirá em direção à normalidade. E por fim, ele fala sobre o Irã atacar iranianos no Kurdistão, basicamente no oeste do Irã. E por que o Irã está fazendo isso? Tenho certeza de que já ouviram relatos da CIA colaborando com forças curdas para lançar uma insurgência na frente oeste e iniciar uma operação terrestre contra as forças iranianas. E é por isso que o Irã tem ido atrás dessas forças curdas de forma preventiva. Ouçam o que o ministro das Relações Exteriores diz. O que vocês também estão fazendo é atacando. Bem, para chegar aos países do Golfo, mas há relatos de que o Irã também está atacando grupos curdos iranianos dentro da região do Kurdistão iraquiano. Por que vocês estão fazendo isso? É por causa de relatos de que eles podem ser ativados e armados pela CIA e pelo Mossad? Vocês estão atacando dentro do Iraque? Existem diferentes rumores sobre a CIA, cooperando com elementos antirrevolucionários em diferentes lugares. Então não nos arriscamos. Onde quer que aqueles que queiram se infiltrar, aqueles que queiram cruzar a fronteira, aqueles que queiram violar nossa soberania e integridade territorial, definitivamente reagimos. Isso é o que toda nação faz. Mas vocês estão atacando dentro do Iraque por isso. Se houver necessidade de proteger nossa soberania, com certeza nós fazemos isso.